Bom dia, gauchada do meu Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos aqui num lugar bem melhor, no meio do mato, da mata aqui. Eu vou gravar um vídeo para vocês nessa manhã linda. E aqui nós estamos nesse silêncio maravilhoso. E nós vamos começar a falar sobre as missões jesuíticas. O que foi as missões jesuíticas, por que ocorreram as missões jesuíticas, tá? Primeiro nós vamos começar com o seguinte. Para eu falar de missões jesuíticas, eu devo pensar como foi a ocupação do Rio Grande do Sul pelos europeus. Nós vamos pensar assim, ó, geralmente se pensa que lá em 1500, quando os colonizadores chegaram, algumas pessoas já pensam, ocuparam todo o Brasil. Não foi assim, tá? O Brasil ele foi sendo ocupado aos poucos e nessa ocupação ocorreu uma disputa entre portugueses e espanhóis. No caso das missões, em 1626, nós vamos ter a primeira missão em Itatim e Guaiará. Só que essa primeira missão, ela durou pouco tempo, por quê? Porque os mamelucos paulistas acabaram expulsando os jesuítas espanhóis. Então, assim, ó, o que é uma missão, tá? Eu vou falar nesse vídeo aqui a organização, como que era essa organização, por que ela se deu, tá? Primeiro assim, ó, como havia essa disputa entre espanhóis e portugueses, os espanhóis, eles resolveram ocupar essa região aqui do sul. Então, as missões, quero dizer o seguinte, foi a ocupação do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul, primeiramente, o primeiro europeu que ocupou essa região aqui foram os espanhóis. Aí, os espanhóis, eles vão vir para cá, vão ser essa primeira missão desse jesuíta que vem para cá tentar ocupar essa região, antes que outro faça, esse outro seria o português. E em 1626 eles vêm, fundam, né, mas são expulsos pelos mamelucos paulistas. Em 1834, Cristóvão Mendonça, que era um jesuíta, ele vai trazer o gado para cá, para o Rio Grande do Sul. Nesse momento, o gado vai ficar ali, próximo ali das regiões, né? Só que em 1841, o gado ele vai se tornar selvagem. Por que o gado se torna gado selvagem? Porque nesse momento, os bandeirantes, que saíam muitas vezes para explorar o continente, também saíam para buscar índios para escravizar, eles chegaram ali naquele lugar e acabaram expulsando os jesuítas. Então, em 1641, esses jesuítas eles são expulsos dessa região, daqui do Rio Grande do Sul, por esses bandeirantes, e eles retornam, né, vão retornar para o Uruguai, né? Para a banda ocidental do Rio Uruguai. Então eles vão lá para o Uruguai. Como eles foram para o Uruguai, o gado ele foi crescendo aqui na região do sul até que ele se tornou gado selvagem. Depois, um pouco mais tarde, nós vamos ter o adestramento desse gado, digamos assim, ele vai começar a ser domesticado. E essa preia do gado, ela vai ser feita principalmente pelos minuanos, que são os índios que viviam aqui no sul também. Nós tínhamos aqui os índios que viviam aqui, tá, pessoal? Falar um pouco desses índios. Nós tínhamos aqui os charruas, os minuanos e os guaranis. Os mais antigos da pré-história, que se tem notícia, chamavam-se Gês, era o grupo dos Gês. Os Gês,
eles costumavam fazer as casas deles num lugar subterrâneo. Então, eles faziam a casa embaixo da terra, né? E ali eles se protegiam. Eles também, esses índios, eles utilizavam, eram ceramistas, pescavam, caçavam e coletavam amendoim. Eles comiam muito amendoim. Amendoim não, desculpa, não era amendoim, era o outro, como é que é o nome? Pinhão. Tá? Eles eram coletores de pinhão. E, esporadicamente, os Gês, eles plantavam alguma coisa no meio da mata. Eles não faziam aquelas lavouras, né, que nós estamos acostumados, assim, que derruba as árvores. Então, eles faziam já no meio do mato ali, de vez em quando eles plantavam, mas eles eram especialmente isso. Não se sabe como que os Gês desapareceram. A gente não sabe se eles foram, se aculturaram com os guaranis exterminaram com eles. Essa história dos Gês não soubemos ao certo. Nas missões jesuíticas, nós vamos ter ali a formação, né, dos 7 povos das missões. E isso vai ocorrer aqui em 1682. O que aconteceu em 1682 no Brasil? Está ocorrendo o seguinte, foi descoberto ouro em Minas Gerais. Então, nesse momento, Minas Gerais está sendo ocupada por várias pessoas que estão começando a ir para lá para buscar ouro. Então, vem pessoas de vários lugares quando se descobriu ouro, os aventureiros. E nesse momento, o que os jesuítas vão pensar? É o momento é agora, o momento em que os bandeirantes estão lá ocupados com a questão do ouro, nós vamos ocupar novamente o Rio Grande do Sul. Então, eles foram expulsos em 1641 e eles estão retornando em 1682 para cá. E o que eles vão fazer? Nesse momento, eles vão formar em São Borjas os 7 povos das missões, certo? Aí aqui, pessoal, construção. Vamos falar agora como que esses índios viviam, certo? Por que os jesuítas vieram para cá, para o Rio Grande do Sul? Nesse momento, o que acontecia assim na Europa, o que estava acontecendo com esses jesuítas? Eles são espanhóis, tá? Então, eles são católicos. Eles vêm para cá para catequizar o indígena. O que seria isso? É que assim, ó, na religião dos jesuítas, que é a religião cristã, o cristianismo diz o seguinte, tá? Tem uma parte lá da Bíblia que diz assim, ó: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, isso foi uma ordenança que o mestre dos cristãos, Jesus, mandou fazer. Então, foi isso que os jesuítas vieram fazer aqui também, tá? Além deles virem também ocupar a terra, certo? No momento que os jesuítas se depararam com o indígena, eles tiveram uma impressão que é a impressão que qualquer pessoa que é de outra cultura, chegando perto de uma cultura que é diferente, vai ter, que é a impressão do estranhamento, né? Então, eles estranharam alguns hábitos dos indígenas, como, por exemplo, ter 2 mulheres, muitas vezes andarem nus, fazerem sexo na frente dos outros. Que mais? Alguns praticavam antropofagia. Que é isso? É canibalismo mesmo. E os jesuítas, quando eles olharam para os índios, eles não aceitaram esse tipo de atitude, porque era uma atitude ao que eles pensavam, antirreligioso da religião deles, né? Eram os hábitos dos indígenas, e eles vão começar a ensinar os índios que isso é errado, que isso é pecado, que eles não devem fazer isso, tá? Então, nesse sentido, vai ter uma organização para que o índio possa compreender o que é esse pensamento ocidental e o que é o cristianismo. Nesse momento, os índios eles estão tendo contato com o cristianismo através dos jesuítas, tá? Então, assim, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou desligar o vídeo, tá?
e vou fazer outro vídeo explicando, falando para vocês como que era a organização dessas reduções jesuíticas, certo? Outra questão assim que eu vou falar também para vocês, por que os índios eles foram morar nas missões, tá? Então assim, o que eu vou pedir para vocês? Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem ali em joinha e deixem uma pergunta, deixem um comentário, deixem um questionamento, o que vocês acharam interessante, o que vocês não acharam, se vocês gostariam que eu fizesse outro tipo de vídeo, coloquem a sugestão aí, alguma coisa que vocês queiram saber. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Por quê? Porque assim o YouTube vai me falar que vocês estão, o robô que tem aí vai pegar e vai dizer que vocês estão gostando dos meus vídeos, né? Eu vou poder saber que vocês estão assistindo e vou poder fazer mais, certo? Muito obrigada. E aí a gente vai começar agora direto nas reduções no próximo vídeo.